Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Olha só, deu uma atrasadinha na tarefa da semana, mas eu prometo que vai ser um vídeo, dois videozinhos curtos, um explicando aqui as questões que vocês me enviaram. Não todo mundo, tá? Teve um desfalque aí bem grande. E o outro vai ser explicando o próximo capítulo, que é Roma, mas vai estar bem sussa essa semana para vocês em relação à história, certo? Então a gente vai resumir aqui, vamos explicar o conteúdo, as questões que eu passei. E depois falar sobre Roma, que, ó, Roma mora no meu coração. Então, hora de você colocar seu nome, tal, tal. Deixei um vídeo para vocês de um canal que eu recomendo, que eu gosto, que eu sempre assisto, porque para dar aula para vocês eu estudo, obviamente, e muito ainda, tá? Estudar é para sempre, que é o canal do Parabólica. Eu acredito assim, que eu bem me lembro, esse vídeo resume bastante coisa sobre a história da Grécia Antiga, tá? Então, qualquer coisa que estiver aqui no Parabólica vai estar muito certo, eu recomendo demais. Mas vamos para as perguntas que eu passei essa semana passada. Sobre a Grécia, alguns de vocês já tinham estudado umas lives que eu tinha feito, umas aulas online aí sobre o conteúdo, né? Mas agora é só Grécia mesmo. A gente vai passar essa aula, essas 2 semanas falando de Grécia. Então a gente colocou assim, olha as perguntas. Sobre a economia da Grécia Antiga, é verdadeiro afirmar que. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu já vou colocar a resposta e vou estar dando uma resumidinha na pergunta. A resposta aqui dessa era a letra D. Teve muita gente que errou. Por quê, gente? Olha só. Não tem como ser as outras alternativas e vou explicar. Os gregos, eles usavam sim moeda. Foi um império, eles tinham moeda, não era por troca, as moedas tinham até o rostinho dos deuses, tá? Existem vestígios arqueológicos sobre isso. Os gregos não possuíam uma economia fechada porque eles moravam, sabe, assim, a Grécia, eles moravam, ótimo. A Grécia, ela tá numa península, sabe? É quase uma ilhazinha. Tem uma entrada para o restante da Europa, então é uma península. Então, obviamente, se eles fossem uma economia fechada, eles nem iam sobreviver durante muito tempo, né? Então, eles faziam muito comércio com os fenícios, com alguns outros povos da época que ainda estavam habitando na Mesopotâmia, tipo os egípcios também. Então, não tem como ser A, B. Gente, existia escravidão na Grécia Antiga, inclusive um dos maiores filósofos de todos os tempos, de todo mundo, que é o Aristóteles, grego, né? Grego de pai e mãe, ele era a favor da escravidão. Olha só, ele tem uma manchinha aí na história de vida dele, né? Então, na Grécia Antiga de escravidão, mas é uma escravidão diferente, tá? Não era escravidão igual aqui, era escravidão por dívida. Então, não tinha trabalho assalariado, mas também tinha escravidão, tá? E, como eu falei, tinha comércio marítimo, porque Grécia é uma ilhazinha, quase uma ilha. Então, para eles poderem se sustentar, eles navegavam muito, faziam comércio com outros povos. Beleza? Essa aqui tava a mais fácil, acho que deu quase que 90% de acerto, que sobre a religião grega é falso afirmar. Obviamente, gente, que era a letra A, né? Os gregos, eles não eram monoteístas. Já existia os hebreus lá bem longinho, bem longe da Grécia, os hebreus que futuramente aí na história viram os judeus, eles também judeus, né? Os hebreus são chamados judeus. Eles eram o único povo monoteísta da época e não acontecia isso na Grécia, né? Existiam muitos deuses. Os gregos consultavam oráculos. Se você assistir filmes, no filme, se não me falha a memória, Fúria de Titãs, eles consultam oráculos. Zeus é uma das maiores divindades e os Jogos Olímpicos foi criado em homenagem a Zeus, sim. Então só podia ser a letra A, certo? Pergunta número 3. Qual das alternativas abaixo aponta uma importante característica da Grécia Antiga? Gente, essa aqui teve muita gente que errou. O teatro foi uma importante manifestação cultural da Grécia Antiga. Nos anfiteatros, os atores gregos representavam comédias e dramas. Olha só, por que essa é a resposta certa?
Por que que as outras vão ser automaticamente canceladas? Primeiro, a letra A ali, que eu esqueci de colocar. Ah, não, tá lá. A letra A, as artes gregas, artes plásticas na Grécia Antiga não apresentou valor artístico, pois as esculturas e pinturas não eram realistas. Gente, lá em cima já mostra aqui essa coisa, essa escultura bem realista, né? Eles tinham assim umas esculturas muito bonitas e bem realistas, sim, tá? Inclusive, quando a gente estuda o Renascimento na questão de escultura, essas coisas, ela volta a ser igual na Grécia Antiga, entendeu? De tanto que era perfeito. Aqui. Deixa eu levantar aqui, peraí. Os gregos se dedicaram quase que exclusivamente às danças e festas musicais? Não, essa não pode ser verdade também, porque os gregos eles se dedicaram um pouco mais ao teatro, tá? Mas a cultura grega a gente tem um legado muito grande da cultura não grega, mas a romana também. A arquitetura grega teve influência egípcia e mesopotâmica? Não, né, gente? A arquitetura grega, ela foi única, com todas aqui em cima, ó, eu coloquei até para vocês aqui, se vocês pararem, esse negocinho aqui que eu não vou lembrar falar o nome agora, é uma característica da cultura, da arquitetura grega. Gente, estou aqui ia falar greco-romana, porque eu acabei de gravar um outro vídeo para vocês, que é sobre a junção Grécia e Roma, e falei greco-romana. Mas isso aqui, ó, também aparece aqui no vídeo, é só grega ainda. Mas depois vira greco-romana também. Porque os romanos vão... Enfim, no outro vídeo vocês vão ver que os romanos vão incorporar toda a cultura grega na vida deles. Quarta pergunta, eu só passei 6, hein? Tava facinho. Uma das principais cidades-estados da Grécia Antiga foi Esparta. Qual das alternativas abaixo apresenta características de Esparta? Essa é a letra B. Esparta era uma cidade-estado militarista era uma cidade estamental, não tinha mobilidade, porque quem nascia pobre era pobre, e quem estava lá na classe mais alta permanecia, não tinha como ter essa ascensão social. A Esparta, ela era extremamente militarizada. Aos 5, 6 anos de idade, a criança, homem, o menino, ele já era entregue ao Estado, sob a tutela do Estado, em quem ia governar e quem ia mandar na vida dele era o Estado. E ele ia só se dedicar a ser um grande lutador. Isso vai fazer com que, durante algum tempo, Esparta e Atenas eles vão disputar qual vai ser a cidade mais importante da Grécia, né? Qual que é a que vai dominar as outras cidades menores ali. E os espartanos, por serem ótimos militares, eles vão, por um bom tempo, estar ali na vantagem de comandar a Grécia. Ou até que tem a Liga de Delos e tal, que junta os espartanos e os atenienses contra os povos ao redor. Também tem uma guerra muito famosa, que tem até um filme que é o 300, filme bem antigo já até, que conta que os espartanos eles queriam lutar porque os Xerxes lá eu sempre esqueço de onde que o Xerxes é, deixa eu lembrar aqui para vocês, da Persa, é persa. Eu sempre falo que é da Macedônia, mas a Macedônia é o Alexandre. O Xerxes era um grande líder de Pérsia que queria dominar a Grécia. E ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir muito por conta dos espartanos. Certo? Minha câmera aqui, bati na câmera. Eu não vou editar esse vídeo porque eu gosto que fica assim bem, bem naturalzinho. Atenas foi uma importante cidade-estado grega na antiguidade. Qual das alternativas abaixo aponta características importantes da sociedade ateniense? Os atenienses, Atenas foi uma cidade exclusivamente voltada para a guerra? Não, porque eu já falei que Esparta que era. Em Atenas, todas as pessoas podiam participar da democracia, inclusive escravos, mulheres e crianças? Não, a democracia era para uma certa elite, tá? Que ficava lá na Ágora, que era tipo a pracinha da época,
e essa não é verdade, só a elite participava da democracia da Grécia. Os atenienses valorizavam muito a democracia, as manifestações artísticas e a filosofia, ou Atenas fosse uma cidade igualitária, ou seja, não havia classe social e todos viviam no mesmo padrão de renda. Gente, quando você lê em voz alta, dá para entender qual que é a resposta certa. Óbvio que é a letra C. Eles valorizavam a democracia, mas a democracia daquela parte da elite. Para aquela parte da elite. E é de lá, é de Atenas que vai sair Aristóteles, Platão, é de Atenas, entendeu? Os grandes filósofos, a filosofia nasce lá. Então, eles valorizavam muito a filosofia e as manifestações artísticas. Por fim, está aqui falando sobre os primeiros filósofos gregos que fizeram parte da escola de Mileto. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas nomes de filósofos dessa escola filosófica? Pitágoras, Heráclito e Platão, Sócrates, Aristóteles e Platão? E aí era A, B, né, gente? Sócrates, Aristóteles e Platão são os filósofos da Grécia Antiga. Olha só, gente, esse vídeo vai acabar aqui, mas eu vou escrever lá, mas quem vê esse vídeo vai saber qual que é a tarefa da semana. A tarefa da semana de história vai ser sobre Grécia ainda. O que vocês vão fazer? Vão fazer no caderno de vocês, depois eu vou falar no grupo também, vão fazer uma pesquisa sobre o legado grego. O que hoje em dia, em 2020, a gente está falando de séculos 6 antes de Cristo, tem tipo muito, muito, muito tempo mesmo. O que hoje em dia na nossa cultura, sei lá, o que você vou pesquisar? Qual é o legado grego para a nossa vida, para a vida de você, aluno de história de Ariquemes? O que tem a ver Grécia com o atualmente na nossa vida? Beleza? Essa é a atividade da semana. Eu vou escrever, obviamente, no slide, vou postar lá. Mas essa é a atividade da semana para vocês, tá? Aí vocês vão mandar em forma de foto para mim. Beleza? Ó, beijo para vocês. Professora Cintia está morrendo de saudade de estar em sala. Espero que vocês entendam a atividade. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim, tá bom? Forte beijo mais uma vez e até mais. Tchau!